Oi, hoje quarta-feira, dia 30 de outubro de 2019, à tarde, de sol, eu venho aqui para registrar, com muita tristeza, mais uma mancada sem limites da minha profissão, do jornalismo. Ontem eu estava acabando de preparar o meu programa que eu apresento todos os dias, de segunda a sexta, né, das 7h30 às 8 da manhã, na Rádio Eldorado, quando a Isabel me chegou com a notícia de que o Jornal Nacional tinha dado uma informação de que um porteiro do condomínio onde mora o presidente Bolsonaro e onde é seu vizinho, ou pelo menos era, Rony Lessa, o pistoleiro que assassinou Marielle Franco e Anderson Gomes em 14 de março de 2018, portanto, há um ano e meio. Né? Esse porteiro teria contado à polícia, segundo a reportagem da Globo, no Jornal Nacional, que o Elcio de Queiroz, o motorista do carro que levou o Rony Lessa ao local onde estava a Marielle para ser assassinada, entrou naquele dia no condomínio, dizendo que ia para a casa de Jair Bolsonaro. Ele teria telefonado para a casa de Jair Bolsonaro e lá alguém com a voz do seu Jair teria atendido e mandado o Elcio entrar. Só que ele observou pela câmera que o Elcio se dirigiu diretamente para a casa de Rony Lessa. Bom, eu tinha jurado para mim mesmo que naquele dia eu faria uma coisa que fazia tempo que eu não fazia, que era ver o Jornal Nacional, mas não vi. Fui me ocupando com o meu serviço e não vi o jornal. Então lamentei muito não ver o jornal, mas a Isabel, como uma boa diretora, uma boa patroa, uma boa chefe, leu para mim o texto da reportagem no G1. Quando ela acabou de ler o texto, ela começou a fazer perguntas bastante interessantes para um velho repórter. Tem muita pergunta sem resposta aqui. Quem é o porteiro? Que história é essa que esse porteiro conta? Onde é que o repórter apurou isso? Ele diz assim, os áudios dessas gravações estão em segredo de justiça, nas mãos da Polícia Civil do Rio, que está fazendo o inquérito sobre a morte de Marielle. E eu, como velho repórter, lhe respondi, não é bem assim. Qualquer repórter não precisa ir à polícia quebrar o segredo de justiça. Vai no condomínio e tem acesso aos áudios e leva para a reportagem. A TV Globo, não se sabe por que, não fez. Eu fiquei com aquelas dúvidas, né? Tinha outras dúvidas, né? Por exemplo, o porteiro não tinha muita certeza de nada, o que levantou uma hipótese para um repórter malandro, que o porteiro pode ter tido algum motivo, uma notinha de 100, uma conversa mole do Elcio e tal, para deixá-lo entrar sem consultar ninguém. Mas fui dormir e hoje de manhã fiz um comentário no Eldorado, que é um comentário correto do ponto de vista técnico, mas que não levou em conta dois fatos importantes. O primeiro fato, a própria reportagem. O segundo fato, a live, a Isabel vive me corrigindo, mas eu continuo errando, do presidente Bolsonaro respondendo à reportagem. Então eu tomei providências. Por exemplo, eu telefonei para meu amigo Fernando Coelho, que foi diretor do Fantástico, que hoje está aposentado na praia. E ele disse que da reportagem tinha ficado para mim um erro muito grave, que foi o seguinte: quando eu tinha 14 anos de idade, eu fui a uma aula sobre jornalismo do professor Luiz Maria Dias, que era o diretor dos Diários Associados na Paraíba e no Rio Grande do Norte. E naquela aula eu aprendi que não existe verdade única. A verdade tem sempre várias versões. Citou o filme Rashomon, de Akira Kurosawa, e disse que em matéria de jornalismo você não pode acusar ninguém sem dar-lhe a oportunidade de se defender. Ou seja, você tem
que ouvi o outro lado. A reportagem da Globo não ouviu o outro lado. O presidente não foi ouvido. A Délis Ortiz, como o próprio presidente registrou na live, estava com ele lá na Arábia, né, e não o procurou. Seria o caso até de colocar o presidente ao vivo no Jornal Nacional para dar a resposta às acusações. Bom, eu fiz o comentário, fui para o jornal e no jornal, seguindo o conselho da minha diretora, uma ordem da minha chefe, eu fui ver as duas coisas. Primeiro, o Jornal Nacional, com a reportagem do Jornal Nacional. E depois a live do presidente. Antes disso, falei com juristas, que você sabe que eu sempre consulto. Falei com o Zé Paulo Cavalcante Filho, que já deixou registrado para mim que a Globo tinha errado. Eu resisti um pouco, argumentei contra e insisti com ele de que a Globo tinha cometido um erro fatal de amador, que é não ouvir o outro lado. Ele não tinha visto a reportagem, de qualquer maneira, me deixou com aquela pulga atrás da orelha. Depois, eu conversei com o juiz Walter Maierovitch, que me chamou a atenção para o fato de que o caso corria em segredo de justiça, que não podia ter sido revelado, conforme a experiência dele de jurista. E, por fim, falei com o professor Modesto Carvalhosa, que confirmou a impressão que eu estava tendo de que a Globo tinha cometido aquilo que a gente chama na gíria do jornalismo, uma barriga. Agora, eu vi a reportagem me passou a impressão, em primeiro lugar, de que o Bolsonaro tinha razão quando falava em canalice, mas talvez a palavra mais exata fosse vagabundagem. Vagabundagem nos dois sentidos. No sentido da preguiça, o repórter pegou a informação da polícia, pelo visto, e não apurou nada. A preguiça é tão evidente nessa reportagem que, por exemplo, o condomínio é mostrado numa imagem de arquivo e com uma imagem de Google Maps. O repórter não foi lá. A defesa que a Globo está fazendo é que o repórter foi consultar, e é mentira, a portaria não foi, ela não foi. Aliás, era mais na frente a gente vai mostrar aqui para você que era uma obrigação fácil de cumprir. Pois então era uma reportagem vagabunda. Não ouviu o outro lado e fez um truquinho sujo de ouvir um advogado do Bolsonaro que está fora do caso e que foi pego de surpresa e fez um depoimento que eu, no lugar dele, teria evitado fazer. Depois eu vi a live do Bolsonaro. Eu tinha a impressão, vendo certos e notícias, Bolsonaro tinha cometido um erro básico de estadista, que era perder a calma, se emocionar, chorar. Eu vi 23 minutos da live e lhe digo o seguinte: a live é um banho de comunicação do Bolsonaro na maior rede de televisão do Brasil. E um banho de verdade. O Bolsonaro não disse nenhuma mentira nos 23 minutos, a não ser uma ameaça que fez, que ficou no ar, de que ele não permitirá que a Globo renove a concessão do meio de comunicação que ela tem. Se ele vai cumprir a lei, como ele disse, ele não precisava ameaçar. Se ele ameaçou é porque ele não vai cumprir a lei. Era só deixar a lei ser cumprida. De qualquer maneira, a live é muito convincente e eu me convenci de que não ia falar mais de outro assunto aqui para você e nem ia tocar no assunto do pedido de desculpas dele para o vídeo. Quero também recordar da reportagem da Globo que a Globo realmente reconheceu que o Bolsonaro estava em Brasília quando o porteiro disse aquilo. Simplesmente porque, como disse a chefe do GAECO, a Simone Sibilio, o porteiro mentiu. E ontem ela já sabia disso. Por que a Globo não sabia, né, que o porteiro mentiu? Ou melhor, por que a Globo não sabia que o porteiro podia estar mentindo? Né? A história que o porteiro conta, qualquer repórter de mais de 3 anos de profissão saberia que era uma história meio suspeita. Agora, o segundo interessante é contar que o Ministério Público foi a Dias Toffoli conversar sobre essa investigação. Aí eu li no Antagonista uma coisa certa. Quer dizer que o Deltan Dallagnol não podia ter conversado com o Moro sobre a Operação Lava Jato, mas o ministro Dias Toffoli pode receber o Ministério Público. E a contradição é tão grande que até agora, fim de tarde, ele não respondeu
ao que o Ministério Público perguntou. Bom, aí eu fiquei, a Isabel, que tinha acompanhado tudo e tal, me falou, olha, essa história é muito mal contada, dessa reportagem. E aí, quando eu acesso o meu WhatsApp, encontrei o seguinte texto do Fernando Coelho, que foi diretor de jornalismo em São Paulo, que foi diretor do Fantástico, do jornalismo do Fantástico em São Paulo. JN, jornalismo moderno, horrendo, sem caráter, nocivo, demorei para engolir. Não votei no presidente da República, não o convidaria para um copo de cerveja, acho-o incapaz. Mas o Jornal Nacional errou. Aprendi na mesma TV Globo que todos são inocentes até as provas em contrário e que não se denuncia sem ouvir o outro lado, o acusado. Mas a safadeza política age nos porões das decisões dos chefes de jornalismo. O jornalismo de cartilha, ético e responsável, morreu. A Globo tem sucursal em Brasília e um repórter acompanhando Bolsonaro em sua missão internacional. Por que não foi ouvido antes da reportagem ser exibida? É um crime hediondo contra todos os fatos. Não teve o cuidado da apuração da checagem e de conceder ao presidente um direito legal e justo de ser ouvido antes. Diretores de jornalismo e editores do Jornal Nacional foram irresponsáveis. Uma pergunta inocente. Se nós, jornalistas, fomos substituídos por qualquer um, para que pagar caro por um diploma se ele não vale nada? A lição do Jornal Nacional merece 0. Jornalismo sem isenção, apressado, comprometedor, malévolo e burro. Aliás, a burrice é a epidemia nacional. Eu assino embaixo e lhe digo o seguinte, caso de demissão. Eu estou há tempos, há horas que eu só ouço justificativa da Globo, inclusive de colegas que eu respeito. Não tem justificativa. A justificativa aí é demissão do diretor ao contínuo que serve o café. Se não fizer demissão, é jogar no lixo. Porque não é um atentado contra a República, como me disse o professor Carvalhosa, é muito mais. É um atentado contra a própria empresa e, sobretudo, contra o seu público, contra nós que assistimos e não podemos mais acreditar no que vemos nas imagens da Globo. Então, eu quero deixar claro que o Bolsonaro deu um banho de comunicação na Globo, ao contrário do que pensam seus inimigos. E, já que falamos de Globo, eu quero aqui agradecer a audiência fiel de Lúdia Oliveira, mulher do Boni, que criou o Padrão Globo de qualidade e que está me criando um problema. O Boni disse que agora, quando vai tomar café com ela, ela já me ouviu, já me viu aqui o nosso canal. Quer dizer, ela perguntou para o Boni quem era o comentarista político que ela devia ouvir, o Boni falou meu nome, ela está aqui no seguinte, obrigado Boni, obrigado Lu, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.